Seja bem-vindo a este novo episódio da modelação da Ferrari F40. E caso você esteja gostando desse nível de complexidade geométrica, esse nível de desenho, e quer se aprofundar, quer você também desenhar os seus projetos, clique no link aqui abaixo na descrição para que você tenha acesso ao meu site com os cursos disponíveis. Assim você vai poder crescer e prosperar muito na profissão de projetista. E eu te deixo o vídeo na sequência. Agora vamos fazer aquela entrada nessa região aqui. Então, de cima, vamos fazer um esboço aqui de cima. E aqui oculto. Essa imagem não ajuda muito, porque ele começa aqui quase e vai até lá. Mas vamos fazer mais ou menos com a nossa lógica que a gente aprendeu até agora. Então aqui, um belo de um vertical. Um pouquinho mais além do... Ó, saindo a primeira tangente e a segunda mais longe. Agora a gente vai mexer com esse pontinho aqui, ó, para fazer justamente um S. Então, um raio pequeno, ó. E lá é para cima. Bem, vou excluir novamente, assim já faz um arco já ao contrário já. Ó, assim, ó. Tangente. Agora acredito que... Isso, agora melhorou, ó. Então tinha um raio menor e outro maior que vai mais para longe também. Ok. Depois termina aqui tangente. Agora aqui, que é a borda do carro... não podemos desenhar tão longe assim. Veja que, conforme a gente foi trabalhando, é normal que a foto vai ficar diferente do modelo, porque estamos usando a foto somente como referência, mas veja que aqui na foto, ó, temos a curva dessa forma aqui, ó. E com os cortes e tudo mais, veja que o nosso carro ele tem uma entrada aqui, ó, leve, ela podia ficar um pouco mais para fora. Bem, depois mais vamos ver o que a gente pode fazer com esse modelo, se a gente consegue voltar lá na árvore de projetos e modificar sem causar grandes problemas. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Agora nós vamos focar nessa entrada aqui agora. E depois buscar crescer material. Vamos ver como a coisa vai acontecendo. Então vamos fazer também uma outra aqui. Não queria fazer tão assim, mas quem sabe... Quem sabe pode servir como um ponto inicial para já começar a curva. Ok, então em sentidos contrários, vamos esticar até lá, ou até aqui de repente. Ok, agora aqui a gente brinca um pouco mais. Se afinando um pouco mais. Ok.
Novamente uma extrusão. Ó, é isso que eu não queria, ó, que a entrada de ar ficasse bem na... pegasse na lateral mesmo. Mas vamos ver como a gente consegue arrumar então. Então aqui para baixo sem mesclar resultado. Sabe um pouco menos, mas é um pouco diferente. Ok. E de lado, peraí, de cima a gente vai marcar onde ele começa, onde acaba. Ok, olha que a outra foto está mais evidente, ó. Ele inicia depois dessa linha. Porque aqui, ó, não dá de ver tão evidente. Então, a gente vai colocar a nossa linha. Ele está dando snap com os outros elementos. E vamos colocar ali, então. Vertical. Aqui. E aqui também o início dela. Horizontal. Vertical, no caso. Ok, só para marcar. Ok. Agora vamos olhar de lado. Precisaremos de um esboço para cortar. Então, de cima, a gente pode fazer até a entrada com 30 graus. Em vez de criar. Assim, ela já vai ficar com aquele ângulo lá bom, digamos assim. Então, 30 graus. Ó, então, ó, aqui, um pouquinho antes da nossa marca ali. Então, um pouquinho antes, ó. Aqui, ó. Então, essa linha aqui, que é uma face, aqui é outra. Aqui, ó, um pouquinho antes. Então, aqui, ó, bem onde ela cruza o carro, a gente vai entrar. Então, se aqui tá o carro, a gente vai entrar aqui, ó. Aqui vai ficar marcado. Ok, a parte de cima já tá ok. E a parte de dentro a gente vai fazer marcando aqui lentamente. Nada mais do que um arco. Assim, ó. Mas aí, vamos ver onde é que ele vai começar. Aqui girar. Ele começa aqui, ó. Aqui tá no sólido. Ele começa aqui. Ó, aí onde ele cruza o carro é como ele vai entrar. Aqui dali vai reto. Aqui já está fora do nosso sólido de subtração. Então, entrando aqui, ó, lentamente, pode ficar bom. Então, mais uma vez. Ah, é aqui que começa. Ó, aqui, ó. A gente pode ir até um pouco mais para baixo.
Sabe menos ângulo aqui, ó. Porque ou tem ângulo ou abaixo, mas ele fica muito ríspido. Ok, ó, ele vai cruzar aqui, mais ou menos onde a gente viu. Se a gente vir pra cá, ó, aqui no mouse, ó, o mouse tá parado. Então aperta o flecha pra cima, ó. Onde o mouse tá, ó, é bem nesse ponto aqui quase. Iria estar cruzando lá. Então a gente pode arrastar um pouquinho mais pra dentro, ó. Agora sim, ó, vai cruzar aqui, ó, mais próximo do ponto. E o nosso ponto lá em cima é aquele lá. Ok. Agora a gente vai fazer um contorno fechado. E executar essa nova entrada de ar. Ok. Ó, é um contorno fechado. Agora sim. Recursos, corte extrudado. Cortar para fora do esboço fechado que a gente fez. Passante todos, então esquerda e direita no máximo. E este corpo aqui. Dar um ok. Vamos salvar. Então, agora ó, aqui ele já saiu fora. Esse menos esse. Ó, no geral ele está bem marcado, ó, ele está bem característico triangular, a entrada está bem feita. Ó, aqui em cima ele tá com um bom ângulo. Só faltou material lateralmente para que ele não escapasse. Ou a gente muda de cima aqui, ó, um pouco menor. Ou a gente muda o recurso que criou essa lateral aqui, ó. Que é o que a gente vai brincar agora. Como é uma operação cirúrgica lá em cima na árvore, então a gente vai salvar o nosso modelo para correr um menor risco. Ó, aqui que a gente tem aquele esboço aqui. Ó. Depois nós temos o segundo esboço. E o terceiro já está lá longe. Então ele não vai nem... Ele tem um raio de 57. O segundo já tem um raio de 57 também. E depois tem um raio de 70. Nós vamos pegar esse 57 aqui, ó. A metade de 57 para 70 são mais 13. A metade arredondada é 6. Então 57 mais 6 dá 63. Assim, aquele primeiro raio e o último a gente pegou a média e colocou aqui, ó, para que ele gradualmente fique um pouco mais para fora. E essa aerofólio aqui também vamos aumentar um pouco mais também, 75. 75. E veja como isso está lá no início da árvore. Vamos clicar em atualizar. Se tudo correr bem na árvore, não teremos nenhum problema. Ou, num probleminha, a gente pode buscar arrumá-lo se for pouca coisa. Então vamos aguardar os recálculos. Ó. 163 recursos para recalcular. Aí, a tendência é que essa parede vai para fora e o nosso recurso fica melhor alojado ali dentro. Ó, foi um pouco para fora, ele reconstruiu bem. Não encontramos nenhum problema na árvore de projetos, ela está bem construída. Ó, aqui quase deu. Então, novamente, vamos até um pouco mais, ó, 85. Aqui
60 e 67. Um pouco mais. Aí eu já não fiz aquela média, né? Já tô mexendo nesses dois últimos para crescer. Porque aqui é a zona interessada. Então o perfil anterior e o após. Vamos clicar em recalcular. Esses dois que vão afetar esta lateral. Lembra que a gente fez uma extrusão grande e criamos uma sequência de perfis cortando, um corte por loft. Então ele criou aquela face lateral. Ó, agora vamos olhar por cima. Se a gente olhar a nossa imagem, ela é adequada ou não é? Vamos ver a traseira. Ó, o quanto ele está inclinado, a gente está até menos do que ele. A traseira aqui. E de cima, aqui a gente ganhou um pouco de material, mas olha que de cima tem bem mais. Quase, quase a gente pega e deixa o raio como tá. Vamos ver aqui. Vamos salvar um modelo para dizer que o que a gente fez até agora é bem aceito e a gente aceita, né? Que ficou bom o trabalho feito até agora. E vamos pensar um pouquinho. Ó, esse contorno externo tá bom até. Isso, a gente olhar de cima, ó. O aerofólio começa aqui, ó. O nosso aerofólio está um pouco para dentro modelado. Então vamos aumentar um pouco mais o raio. Que acho que não vai ser um exagero. 95. E o segundo. Agora vamos ser um pouco mais agressivo aqui, ó. 77. 77, vamos lá. Vejo que por enquanto não aconteceu nenhum problema. E fomos lá no passado, provocamos uma alteração cirúrgica que poderia falhar a árvore e aí não teríamos modelo, porque daí os instrumentos não estão funcionando. Para gerar, que cada um gera um pequeno efeito geométrico. Ó. Então, é sempre um corte cirúrgico, digamos, e ir para o passado. Ó. Deu tudo bem. Inclusive a gente recuperou bastante. Pior que dá para mais e ainda aqui, ó. Dá para ir com um raio tão grande. Porque como esse perfil tá mais para dentro daquele, ele já tem um andamento natural. Aqui, ó, 100. Para crescer pouco. E aquela segunda. Vamos para 84, 85. Mas a nossa aspiração ela já tá ali. Só é um pouco feia aquela tão apertada. Vamos colocar em reconstruir aqui, ó. Levar um pouquinho para fora mais um pouco. Mas aí a gente vai alterar
a nossa entrada de ar. A gente vai colocar ele para dentro. Acho que é o porque a gente já cresceu ali até onde dá. Indo além, acho que a gente vai perder um pouco a característica que a gente deseja. Ó, foi um pouquinho para fora, mas é sempre muito pouquinho. A árvore de projetos não falhou. E vamos, ó, de cima. Quero até deixar fixo aquelas duas pontas lá. Ó, horizontal. Mais para cima. E aqui a gente brinca um pouquinho mais. Bem, vamos ver como é que vai ficar o resultado final. Ele vai reconstruir a árvore de projetos. E voilá. Bom, então a gente fez até uma melhoria aqui, ó, recuperando um pouco de material nessa zona ali, nessa área ali. E perfeito. Agora a gente só vai fazer um pequeno raio de arredondamento aqui, ó. Fazer uma entrada um pouco mais. E perfeito, criamos várias entradas de ar. Na próxima aula a gente vai prosseguir com outras ranhuras aqui e demais detalhes do nosso carro. Inclusive eu até tinha prometido arrumar aqui para a próxima aula, mas a gente acabou já resolvendo já nessa mesma aula. Então, como de praxe, vamos pelo menos pegar o nosso recurso espelhar, trazer para o presente momento e cancelar a supressão dele, ó. Então, nosso carro está dessa forma. A gente pode até tirar as linhas, ó. Daí ele fica um pouco mais realístico, você vê somente a geometria, não cada face como é separada. Ó, bem legal. Então, veja que outros detalhes estão nascendo. Então, assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Os pneus eu não vou ativar porque vocês já os conhecem, eles não receberam nenhuma alteração. E voilá, mais detalhes feitos. E para não perder o próximo vídeo e todos os conteúdos que eu posto, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.